Muitas das vezes é algo que eu, como um pastor, um pregador, ainda não me acostumei com isso, né? A direção do Espírito é algo que a gente ainda estamos aprendendo a andar na presença de Deus e a seguir a direção do Espírito, né? Nós tínhamos já uma mensagem preparada para hoje, tudo os parágrafos, tudo certo, tudo encaminhado, tudo. Vamos ver o que acontece, né? Aquilo que Deus quer falar nos nossos corações nesta noite. Amém? Então, meus irmãos, por que você não... É o título da nossa mensagem nesta noite. Caminha comigo. Você já pensou Deus chegar para um filho e não dar uma volta comigo? Que coisa mais maravilhosa. Você sentir Deus te... Por que você não dá uma volta comigo? Por que você não anda no meu caminho estreito, apertado? Isto é o que Deus faz com cada filho e filha de Deus. Deus chama cada um de nós a andarmos com Ele na Tua presença, na Tua palavra. E sempre nós temos que perceber que Cristo é a palavra da hora. Quando nós cremos na mensagem do profeta irmão Brana, nós sentimos que Deus estava perguntando para nós: por que você não caminha comigo? Por que você não anda comigo? Na minha presença, na minha palavra do dia, na minha palavra da hora. E que coisa mais maravilhosa é nós podermos ouvir esta voz, que é a voz da revelação. É a voz do Espírito. Muitos profetas ouviam a voz literal, natural, uma voz audível. Por que você não caminha comigo? Por que você não dá uma volta comigo? Por que você não anda com Deus? Mas Deus trata com cada um de uma forma, e muitas das vezes com cada um de nós ouvimos esta voz espiritual. É aquela voz da revelação. Não é a voz que fala na nossa mente, através do intelecto, mas é aquela voz que fala lá dentro do nosso coração, lá dentro da nossa alma. É quando você ouve a palavra de Deus e o Espírito Santo te revela aquela palavra dentro do seu coração e você consegue enxergar Deus. Quando você ouve a palavra da hora, e então aquela revelação fala no seu coração, e você consegue ver, você consegue enxergar Deus através da palavra da hora, Deus através da revelação. E você então consegue enxergar, meu irmão, a palavra do dia, o homem do dia, porque você vê Deus manifestado no homem. Cada tempo é assim. E nós temos que perceber que quando nós ouvimos esta voz espiritual que fala aos nossos corações, é Deus te chamando: anda na minha presença e ser perfeito. Por que você não dá uma volta comigo? Por que você não caminha comigo? Por que você não deixa as coisas do mundo? Por que você não deixa aquilo que te prende e caminha com Jesus, com o Senhor Jesus Cristo? O mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós estamos aqui nesta noite, meus irmãos, porque nós ouvimos esta voz chamando
Senhor Jesus nos chamando, através da palavra, através da pregação. Nós não viemos de intruso, nós não estamos aqui nesta noite de intruso nesta mensagem, mas nós ouvimos o Senhor Jesus chamar. Por que você não dá uma volta comigo? E já faz 30 anos que eu estou dando uma volta com Ele, com a palavra da hora, com Cristo selos revelados. Você, quanto tempo você já está dando uma volta com Deus, caminhando com Deus? Teve um dia, como nós lemos a Escritura em Gênesis capítulo 5, e você vê então Deus chamando Enoque. Por que você não dá uma volta comigo, Enoque? Por que você não caminha comigo? E Enoque andou com Deus 365 anos. Nós vemos aqui, Gênesis capítulo 5, versículo 22. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais. E Enoque, meu irmão, é o tipo da igreja arrebatada, raptada. Enoque é o tipo do crente que vai ser arrebatado. O crente que vai ser arrebatado, a igreja eleita que vai ser arrebatada, ela é aquela que anda com Deus todos os dias da sua vida. Quando você ouviu o chamado, e você então começou a andar com Deus, com toda a sua fraqueza, com todas as suas lutas, com todas as suas dificuldades, mas você está com Ele. Se você tropeçar no caminho, Ele estende a sua mão para te levantar, para te ajudar, porque Ele é graça, Ele é misericórdia. Se nós falharmos, Ele nos corrige. Se nós cairmos, Ele nos coloca de pé. Por quê? Porque o importante, meu irmão, é nós andarmos com Deus, cada dia, noite, todos os dias das nossas vidas. É nós dedicarmos nossas vidas a andarmos na presença de Deus. Porque quando Deus chama um filho, Deus chama para que ele ande com ele. Deus trata com o indivíduo. Deus tratou com um, tipificando um povo que vai ser arrebatado. Por que você não dá uma volta comigo? Por que você não anda comigo? Caminha comigo. Caminha com a palavra da hora. Caminha com a mensagem do profeta William Marion Branham. Caminha com os selos revelados. Você tem que conhecer Cristo do dia. Caminhar com Cristo no tempo de Lutero era caminhar com a revelação da mensagem de Lutero. Não era apenas caminhar com a mensagem de Lutero, porque aqueles que caminharam com a mensagem de Lutero, eles se denominaram. Mas caminhar com Cristo nos dias de Lutero era caminhar com a revelação da mensagem de Lutero. Caminhar com Cristo nos dias de Wesley não era apenas caminhar com a mensagem de Wesley, mas era caminhar com a revelação da mensagem de Wesley, porque Cristo é a revelação da palavra da hora, do dia. Por isso você vai ver, meus irmãos, muitos andando com a mensagem de William Branham. Já por muito tempo, crendo na mensagem do irmão Branham,
na mensagem do profeta, primeira e segunda etapa. Estão caminhando com a mensagem, mas não estão caminhando com Cristo. Porque eles não puderam ver que Cristo é os selos revelados. Cristo é os selos. Por isso, caminhar com Cristo na mensagem de irmão Brana é caminhar com a revelação da mensagem. Por isso, pastor Osmar, eu não vou lembrar o título aqui, só sei que ele pregou. Que muitas pessoas têm as literaturas do irmão Brana, mas não tem a revelação que está na literatura. Muitas pessoas apertam o play do irmão Brana, mas não tem a revelação das fitas. Porque Cristo é a revelação. Por isso que quando o Senhor Jesus falou para os discípulos, e vós, quem dizeis ser o Filho do Homem? E Pedro então disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então o Senhor Jesus falou para ele, carne e sangue não te revelou isto, Pedro. Mas meu Pai que está nos céus. E sobre esta pedra, irmão Brana diz que isto quer dizer, sobre esta revelação, eu vou edificar a minha igreja. Porque a minha igreja vai andar comigo a revelação da palavra da hora. Nos dias de Irineu, nos dias de Martim, nos dias de Columba, nos dias de Lutero, nos dias de Wesley, nos dias dos pentecostais, nos dias do irmão Brana e nos dias de João. Por isso que nós temos que aprender, meus irmãos, andar com Cristo na mensagem de João. Muitos andam com a mensagem de João. Muitos colocam o slogan no carro, sou o discípulo de João. Muitos apertam o play dos CDs de João, mas eles não caminham com Cristo, porque Cristo é a revelação da mensagem de João. É a revelação, sempre Deus é a revelação. É o sobrenatural. Quando você caminha com o livro, é literal, é natural. Quando você caminha com o CD, é natural. Mas Deus é o espiritual. Deus é a revelação. E por isso que o Senhor Jesus falou, nem as portas do inferno pode prevalecer contra esta revelação. Não pode, meu. Por isso, meus irmãos, que quando você encontra o Cristo do dia, quando você encontra a revelação que é Deus, nada pode tirar você do caminho do Senhor. Ah, mas o caminho é estreito. Ah, mas o caminho é apertado. Ah, mas a porta é estreita. E poucos são os que caminham nesse caminho. Poucos. Mas como dizia o irmão Brana, eu quero ser um dos tais. Por que você não dá uma volta comigo? Por que você não caminha com a revelação da mensagem de João? Porque se você caminhar com a revelação da mensagem de João, meu irmão, você vai ver que apertar o play como doutrina é errado. Você então vai ter a revelação. Mas eles não podem caminhar com Cristo. Então eles não têm a revelação de que isto é errado. Caminhar com a doutrina do aperto play. Não estão caminhando com Cristo. Estão caminhando com uma doutrina que João falou. Isto não é doutrina certa. Não anda com isso não. Não caminha com isso não. Isso não é Cristo. Isto é o anticristo. É uma doutrina errada. Por isso você vai ver um povo que anda com Cristo, que ouviu o chamado da revelação. Aquela voz, meu irmão, que não tem jeito, não é a minha voz, é a dele. Não era a voz
do pastor Osmar. Eles estão presos na voz do pastor Osmar. Não era a voz do pastor Osmar, era a voz de Cristo no pastor Osmar. Meus irmãos, vocês me entendem? Eu não quero gritar, mas isso me emociona. Isso me faz sentir religioso. Porque eles estão, como no tempo do profeta, eles estão presos na voz literal do homem. Cristo é a voz espiritual. Cristo é a voz da revelação. Não era a voz literal do pastor Osmar. Não. Era a voz espiritual de Cristo. Que quando o pastor Osmar pregava, aquela voz tratava com o eleito. E Enoque andou com Deus. E Deus para si o tomou. É o tipo da igreja hoje. Por que você não dá uma volta comigo? Caminha comigo. Eles estão caminhando com o homem. Estão caminhando com doutrina errada. Andaram com João 30 anos. Mas não conseguiram ver Cristo em João. Simplesmente viram o homem. O irmão Breno falou o contrário. Que eles possam ver Deus no homem. E seguir Deus. Seguir Deus. Porque Cristo é a revelação. Por que você não caminha comigo? Por que você não dá uma volta comigo? Vamos, meus irmãos. Caminha com Cristo. Caminha com a mensagem da hora. Caminha com a mensagem de João. Tudo aquilo que João revelou. Tudo aquilo que ele deixou para nós. Vocês entendem? Não era a voz literal. Era a voz da revelação. É isto que faz a diferença, meu irmão. É isso que você sabe se você está andando com Cristo. Não quer dizer, hoje, vamos usar um exemplo agora, certo? Caminhar com Cristo hoje não é caminhar comigo. Caminhar com Cristo hoje é caminhar com esta voz que está falando com o eleito agora, através desta pregação. Que está Deus, enquanto a minha voz literal está pregando, está falando, chegando aos seus ouvidos, o Espírito Santo está mostrando tudo isso no seu coração, na sua alma. E você está vendo a coisa clara, sem confusão, sem dúvida. Vocês entendem, meus irmãos? Por isso que Enoque andou com Deus, andou com a revelação. E cada um que anda com Deus, você tem que saber, meu irmão, caminha com Deus. É um caminho de luta, é um caminho estreito, é um caminho apertado, é um caminho cheio de provas, é um caminho cheio de tentação, mas é um caminho com Deus. É um caminho prazeroso. Teve uma vez que ele pegou os discípulos e falou para eles: por que vocês não dão uma volta comigo? Por que vocês não dão uma volta comigo? E foram eles lá dar uma volta com Jesus, no barquinho. E de repente Jesus, lá no barquinho, Jesus dormiu. Pegou no sono. E o que aconteceu, meus irmãos? Veio a tempestade. E levantava o barquinho. E descia o barquinho. E aqueles pescadores, homens do mar, homens que tinham suas profissões de pescadores ali, conheciam o mar, tinham as suas habilidades, não conseguiam fazer mais nada. Porque Deus permite nós perdermos todas as nossas habilidades, para que nós possamos confiar somente em Deus. E então aqueles homens lá desesperados, o barquinho levantava, e vento e tempestades vinham sobre aquele barquinho. O barquinho é sua vida. Cristo, Ele está lá dentro do seu coração. Certo, meu irmão? Vamos trazer a coisa na clara. Cristo está lá dentro do seu barquinho, o barquinho é a alma, certo? E quando você ouve a voz de Deus, e Deus fala no seu coração, por que você não dá uma volta comigo? E Cristo está lá no seu barquinho, andando com você no trabalho, andando com você no mercado, na rua, na luta, na prova, no teste.
você não dá uma volta comigo? Caminha comigo. Aqueles 3 jovens hebreus, quando eles foram dar uma volta com Deus, quando eles não aceitaram aquela idolatria que Nabucodonosor fez lá no princípio da dispensação gentia. Que Nabucodonosor fez uma estátua, uma imagem de um homem santo que era Daniel. A imagem de Belsassar era a imagem de um homem santo. E Belsassar colocou uma lei de idolatria sobre aquela imagem. Que todos naquele reino tinham que se curvar, tinham que idolatrar aquela imagem. Idolatria. Da mesma forma como Satanás, hoje, Satanás levanta os seus Nabucodonosor hoje. Só que hoje ele tem outra feição, Nabucodonosor. Certo? O que Nabucodonosor faz hoje? Nabucodonosor pega a imagem de João, a imagem de um homem santo, e leva o seu povo a uma idolatria naquela imagem. Igual Nabucodonosor fez lá no princípio. É o princípio e o fim da dispensação gentia. Acontece a mesma coisa, o mesmo espírito, levando o povo a quê? Uma idolatria. Era a idolatria de uma imagem de um mundano. Não. Nabucodonosor pegou a imagem, fez uma estátua que era a imagem de Daniel, um homem santo, um profeta. E o Nabucodonosor hoje aqui pegou a imagem de João, do pastor Osmar, e leva o seu povo a dobrar os joelhos ao homem, a adorar a imagem, e não a Deus, a Cristo, que está no homem. Mas lá Deus chamou aqueles 3 jovens hebreus. Por que vocês não dão uma volta comigo? Mas aonde que Deus levou eles para dar uma volta? Dentro da fornalha. Mas eles não negaram a Deus. Eles não caíram diante da idolatria. Assim também hoje, a esposa de Cristo, que está dando uma volta com Deus, ela não cai diante da idolatria que eles fazem em cima da mensagem do homem pastor Osmar. Isso é idolatria que estão fazendo. Certo? E hoje Deus tem aqueles que não dobram os seus joelhos a uma idolatria, a uma doutrina falsa como essa. Pastor Osmar nunca nos ensinou a olhar o homem. Pastor Osmar saiu de cena. E Deus entrou em cena nesse púlpito. Era sempre o que o irmão Branham falava: Senhor, tira-me de cena, que apareça o Senhor. Certo, meus irmãos? Por que você não dá uma volta comigo? Caminha comigo. Caminha com Deus. Caminha com a palavra da hora. Caminha com a verdade do dia. E quando Jesus então levou aqueles discípulos lá para aquele barquinho e vê aquelas tempestades, porque quando você caminha com Deus, você é levado à fornalha. Você é levado à prova. Irmãos, você está andando com Deus. Você está andando com Jesus. Você está andando com Cristo. E mesmo que você é levado à fornalha, quando aqueles 3 jovens hebreus foram lançados lá dentro da fornalha, o 4º homem estava lá, dando uma volta com eles. Dentro da fornalha. Talvez a fornalha hoje é o seu trabalho, é o seu emprego, é a sua vida, é uma doença, é um casamento. Mas se você está andando com Deus, o 4º homem está lá, e o 4º homem é o Senhor Jesus Cristo. Mas se eu estou andando com Cristo, então minha vida não vai ter problema. Meus irmãos, como é que Deus vai manifestar as suas obras maravilhosas de curador, de salvador, se você não passa por problemas, por lutas, por doenças, por aflições? Como é que Deus vai aperfeiçoar a sua fé? Que você possa crer em Deus.
E aqueles discípulos então apavorados lá, num barquinho para lá, um barquinho para cá, e quase fundando o barquinho, e eles então começaram a desesperar, e acordaram o mestre. E quando o mestre acordou, então ali, ele parou a tempestade, falou: mar, acalme-se, tempestade, aquieta-se. E eles então se maravilharam com o poder de Deus. Quem é este que até o mar e a tempestade lhe obedece? Por que você não dá uma volta comigo? Era o Criador do mar, estava ali. O Criador dos ventos estava ali. E Satanás então tomou o mar e perverteu. Satanás tomou o ar e perverteu, transformou num vendaval, numa tempestade. É isso que Satanás faz. Mas ali estava o Criador, aquele que havia criado todas as coisas. Por isso que quando ele falou a palavra, o mar lhe obedeceu. A tempestade cessou. Certo, meus irmãos? Na mensagem pregada pelo irmão Branham, aquele que está em vós. Parágrafo 88. Vamos ler um pouquinho agora, para a gente chegar onde nós queremos. O irmão Branham falando quando ele saiu para um acampamento com os irmãos para caçar. E o irmão Branham contando aqui a partir do parágrafo 88. Assim eu comecei subindo alto, e depois de um tempo eu cheguei onde nós chamamos de a cela. Um pequeno lugar ali que eu sempre cruzei para ir para um lugar chamado Quaker Knob. Exatamente no Continental. Divide ali caminho acima. E quando eu quase chegava a este lugar chamado a cela, as nuvens tornando-se pretas. E mais pretas. Não tinha um carro deixado. Apenas nós ficamos. Ficou pior e pior, até que em poucos minutos começou a chover. Bem, eu peguei minha mira do alcance da fumaça acima e a coronha de ficar molhada. Se correr até um urso ou alguma coisa, voltando, então eu segurei a minha mira assim e sentei debaixo de uma árvore. Porque vinha o quê? Uma tempestade. Vinha uma tempestade. Eles estavam subindo a montanha para um lugar chamado cela. E as nuvens começaram a ficar pretas. E começou a chover. Eu disse: Senhor, Deus, Tu és o grande Jeová. Eu te amo. Quando você estiver passando por um problema, de enfermidade, câncer, seja o que for, desemprego, que as nuvens estiver ficando pretas na sua vida, certo? Você simplesmente ajoelha e diz: Senhor Deus, Tu és o grande Jeová, eu te amo. Eu te amo. Quantas experiências tenho eu tido? Como que você quer ter experiências com Deus, meu irmão, se você não caminha com Ele? E quando você caminha com Ele, você vai passar por tempestades, por fornalhas, por enfermidades. Mas diz a palavra de Deus: em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou. Por aquele que nos chamou. Por que você não dá uma volta comigo? Ele que te chamou, é Ele que cuida de você. É Ele que cuida da minha alma. É Ele que cuida do meu corpo. É Ele que cuida do meu espírito. Quantas experiências tenho eu tido
Eu apontei para os irmãos, o irmão Palmer e eles, o lugar onde a águia, vocês sabem, eu a vi levantar aquele dia. Vocês sabem como aquele é o lugar onde isto tudo acontece. É uma coisa impetuosa para mim ali. Eu tenho tido grandes experiências com o meu Senhor. E você? Nós, irmãos, tivemos várias experiências com o nosso Senhor. No tempo que nós caminhamos com Cristo, manifestado no ministério de João, no pastor Osmar. Quantas lutas esta igreja passou? Quantas provas? Quantos abandonos? Quantas experiências? Mas em todas elas, nós fomos mais do que vencedores. E depois que o pastor Osmar partiu para o Senhor, quantas experiências nós estamos tendo com Deus, com Cristo, esta igreja, esses irmãos através da internet, quantas experiências, por quê? Porque estão caminhando com Deus, estão caminhando com Cristo. Isso é para te dar alegria, isso é para te dar felicidade, meu irmão, porque você sabe que você está no caminho certo. É experiência com Deus. Como é que eu como pastor vou ter experiência se eu não passo por provações, se eu não passo por críticas, se eu não passo, a igreja não passa por abandonos? Isso, irmãos, é experiência com Deus, é maravilhoso, porque mesmo com tudo isso, Ele não nos deixa sós, Ele não nos deixou órfãos, Ele não nos deixou órfãos. Vamos lá, irmãos, preciso terminar isso aqui. É uma coisa impetuosa para mim ali. Eu tenho tido grandes experiências com o meu Senhor em cima naquelas montanhas. Não tem jeito de passar sem falar quantas experiências nós temos tido com o Senhor aqui em cima desta terceira colina de Franca. Quantas experiências. Então você não pode ir ali sem vê-lo. Ele está exatamente em toda parte. Isto é experiência com Deus. É você ver Deus. É o que eu falei, meus irmãos. Você consegue ver a revelação de Deus. Assim então, enquanto eu assentei ali, logo o granizo começou. Nuvens pretas, ventos, chuva e granizo. Começou e o vento torcendo daquela forma, e eu disse, bem, eu conheço o caminho abaixo, é melhor sair daqui agora mesmo. O irmão Brana estava lá em cima da montanha, e então o irmão Brana começou a descer, embora, porque tinha aquela tempestade chegando, certo, meus irmãos? O irmão Brana começou a descer a montanha. O irmão Tom está aqui, o irmão Tom Simpson, vindo do Canadá, ouviu o anúncio da previsão e ele estava avisado para não atravessar aquela parte do campo, porque esta previsão dizia, terá nevasca. Onde está você, irmão Tom? Eu acho que sim, aqui mesmo. E a nevasca está vindo. Todo mundo tinha começado a se mover por isso. Embora. Vai cair, vai ficar feia a coisa aqui. Vamos descer essa montanha, irmão Tom. Vamos. Nuvens pretas, vento, chuva, granizo, tempestade, problema, luta, vamos embora. Vamos descer daqui. Vamos sair dessa igreja. Vamos para outro ministério. Bem, eu coloquei minha espingarda de volta debaixo de minha camisa assim, minha camisa vermelha. Comecei andando montanha abaixo. E assim que eu comecei, estava a cerca de meia milha do lugar, a cela. E vejam, aqueles grandes pingos de neve. Agora começou a cair neve. Aqueles grandes pingos de neve, assim. E o vento torcendo em cima sobre a montanha e soprando. E eu não podia mais ver a parte mais baixa. Eu podia ver cerca de 20 pés em minha frente, ou 30. E eu sabia vir para baixo este pouco que chamávamos uma encosta, pequena serra, e eu viria para o córrego, e então eu saberia seguir o rio, e onde ir se ficasse realmente ruim. E assim então eu comecei a descer,
e cheguei à metade do caminho lá embaixo. E alguma coisa disse-me exatamente tão claro quanto você me ouve. O irmão Branham escutou. A voz literal. Algo falando com ele. Olha aqui o irmão Branham falando. E assim então eu comecei a descer. E cheguei à metade do caminho ali embaixo. E alguma coisa disse-me. Falou para ele. Exatamente tão claro quanto vocês me ouvem. Então ele escutou. Certo? Pare e volte. Pensou, meus irmãos? Aquela grande tempestade vindo, o irmão Branham correndo daquele problema. E Deus falando para ele, para. Eu quero você lá em cima. Eu quero você lá naquele terceiro pico de Franca. Para onde você está indo, meu irmão? Por que você não dá uma volta comigo? Hein? Por que você não caminha comigo? Pare. Volte. Pare, meu irmão. Volte. Oh, eu pensei sobre o que eu estava pensando. Talvez seja apenas minha mente. E eu apenas não pude dar outro passo à frente. É isso que um filho de Deus faz. Quando ele ouve Deus, ele obedece. Não importa se ele vai voltar para o meio daquela tempestade, porque Deus está chamando ele. Por que você não dá uma volta comigo? Caminha comigo. Oh, eu pensei sobre o que eu estava pensando, talvez seja apenas minha mente, e eu apenas não pude dar outro passo à frente. David tinha me preparado um sanduíche aquela manhã, e eu acho que ele tentou encontrar-se até mesmo comigo para preparar um para o seu pai, uma vez, de cebola e mel. Aquilo era tudo que tínhamos. Assim ele me preparou uma bobagem, e eu não sei o que era tudo que estava enrolado ali. E eu tinha minha camisa, e aquilo me desceu minha camisa, e eu pensei, eu vou parar e comer isto. E talvez eu estará certo então. Assim eu puxei o sanduíche, eram quase 10 horas. E eu comecei a comer o sanduíche. E enquanto eu comia o sanduíche, eu pensei, agora eu estarei bem. Ele pensava que era algo da cabeça dele. E eu comecei a seguir em frente. Mas alguma coisa disse, volte para o lugar onde você veio. Meu irmão, pare. Volte para o lugar de onde você veio. Do ministério de onde você veio. Voltar atrás daquela tempestade? Irmão Branham, voltar atrás? Você voltaria, irmão? Tudo escuro. Tempestade, neve, granizo, frio, fome. Provação, luta, problema, perseguição, crítica. Você voltaria? Eu virei e voltei para o lugar, a cela, sentindo, ou melhor, voltar atrás daquela tempestade, uma meia milha, irmão Branham, já tinha descido meia milha. Para descer é fácil, né, meu irmão? Para ir embora é fácil. Eu quero ver subir. No meio de tempestade, de luta, de prova. Montanha acima, até aquela escura barraca onde você podia dificilmente ver tão longe quanto aquela parte. Mas eu estou ficando um homem velho. E eu tenho sido cristão agora por 33 anos. E sei que não importa o que, quão ridículo pareça. Obedeça. Não importa o quão ridículo pareça. Obedeça ao Senhor. Talvez a irmã fique com vergonha, porque não corta o seu cabelo, porque não se veste como o mundo. Não importa quão ridículo pareça, obedeça ao Senhor. Faça o que o Senhor diz. Meus irmãos, se eu partir antes do rapto, não permita que essa doutrina permaneça no vosso meio. Como alguns pensaram que vocês têm que ouvir
somente os meus CDs. Isto não é doutrina certa. Não importa o quão ridículo pareça ficar repetindo isso. Mas o eleito, ele vai obedecer, porque ele vai ouvir a voz. E eu virei e voltei para o lugar, a cela, sentindo o meu caminho de volta. O granizo ficava mais e mais forte, ficava ficando mais e mais escuro. E eu sentei ali e apenas coloquei meu casaco em cima assim. Ou minha camisa sobre a mira outra vez. Sentei, eu pensei, o que estou fazendo aqui? Por que voltei para cá? Porque o Senhor queria o irmão Brana lá no meio daquela tempestade. Qual era a experiência que Deus queria manifestar através do profeta? E eu só esperei por alguns minutos e eu comecei a levantar-me de novo. E exatamente tão claro como jamais queria ouvir. A voz disse: eu sou o Criador dos céus e da terra. Eu fiz o vento e a chuva. Eu tirei o meu chapéu. Eu disse: grande Jeová, és tu? Ele disse: eu fui aquele que fez o vento cessar sobre o mar. Por que você não dá uma volta comigo, William Branham? Eu sou aquele que fez a tempestade cessar sobre o mar. Eu fui aquele que fez as ondas abaixarem. Eu criei os céus e a terra. Não fui eu? Deus falando com o profeta. Não sou eu aquele que lhe falou para você falar para aqueles esquilos. E eles vieram à existência. Não fui eu que falei para você aonde você quer um esquilo. Fale a palavra. Não fui eu que falei para você falar a palavra. E os esquilos apareceu. Eu sou o Criador. Sou eu, William Branham. Por que você não dá uma volta comigo? Lá no meio da tempestade. Vem andar comigo, meus irmãos. Irmãos, Deus está nos chamando para caminhar com Ele. Só que Deus, neste caminhar, presta atenção, neste caminhar, Deus está nos levando para uma tempestade de perseguição que virá pelo concílio ecumênico de igrejas. Nós estamos caminhando para lá, meus irmãos, certo? Nós estamos caminhando por aquela pressão, aquele tempo de pressão. A igreja está caminhando. Porque Deus quer operar através de nós também. O que Ele operou através de William Branham. O irmão Branham falou para ele, o irmão Branham falou, este dom não estará em perfeita operação até que chegue aquele tempo da perseguição, da união das igrejas. Agora, quando uma voz fala com você, olhe as Escrituras. Se não for bíblico, você deixe de lado. Não me importa quão clara ela seja, você esteja longe dela. Eu disse, sim, Senhor. Ele disse, fale com aqueles ventos naquela tempestade. E eles irão embora. Deus estava levando o irmão Branham lá para manifestar o dom da palavra falada. Para manifestar a terceira etapa, a palavra falada. Ao qual o irmão Branham não podia explicar. Mas Deus estava levando o irmão Branham para aquela tempestade, porque Deus queria operar aquele dom no irmão Branham. Eu levantei e disse, eu não duvido de tua voz, Senhor. Eu disse, nuvens, neve, chuva, granito, eu proíbo a sua vinda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vão para os seus lugares. E eu digo que o sol deve sair imediatamente e brilhar por 4 dias, até que nossa caçada termine e eu saia com meus irmãos. Estava zunindo como e assim ficando.
E então, parou. Eu fiquei realmente parado. Meus irmãos ali em cima, e querendo saber o que estava acontecendo, e o granizo e a chuva pararam. E veio o vento rodopiando através da montanha abaixo, as nuvens subiram, e uma foi nessa direção leste, a outra no norte, oeste, sul. E em poucos minutos, o sol estava brilhando, bonito e quente. É verdade. Deus sabe que é verdade. Eu somente parei ali, apenas olhando em volta com o meu chapéu tirado, olhando. Você está dizendo, eu estava todo estarrecido. Eu pensei, o mesmo Deus da criação, está tudo em sua mão. O que está Ele me dizendo? E eu peguei minha arma, limpei a mira, comecei a andar de volta, descer a montanha. E alguma coisa disse-me, por que você não dá uma volta comigo? Pelo deserto? Caminha comigo. E eu disse, sim, Senhor, com todo o meu coração, seria uma das grandes coisas que eu faria, seria andar contigo. Que possamos, meus irmãos, ter esta segurança, de ouvir a tua voz, e andar com Cristo, a revelação, os selos revelados, a mensagem de João revelada. Por que você não dá uma volta comigo? Caminha comigo. Querido Pai Celestial, te agradecemos nesta noite, Senhor, porque sabemos com quem temos andado, Pai. Andamos com João, andamos com Cristo, a palavra revelada da hora, Pai. Por isso estamos aqui no meio dessa tempestade, Senhor, nesta montanha, nesta terceira colina de Franca, Senhor. Mas estamos andando contigo, Pai, porque ouvimos a tua voz. Ouvimos a voz da terceira etapa, ouvimos a voz da revelação, ouvimos a voz dos 7 trovões revelados, Pai. E estamos aqui, andando com o Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.